Dentro da constelação familiar, essa metodologia, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a família, tá? Então, eu trouxe aqui os bonequinhos que nos auxiliam muito nesse trabalho. E aí, eu coloquei aqui um bonequinho representando o masculino, um homem, e coloquei aqui uma bonequinha representando o feminino, a mulher. A união de um homem com uma mulher é que gera a vida. A partir da união, né, do masculino com o feminino, eu coloquei aqui um garotinho representando um filho e uma garotinha representando uma filha. Lógico que a gente poderia colocar outros bonequinhos representando outros filhos, mas para que vocês possam entender, então eu coloquei aqui, né, o masculino com o feminino, que gera a vida, um garoto e uma garota. Isso aqui é uma família, tá? Então, a partir do momento que o masculino se une com o feminino, que um homem se une a uma mulher, isso gera a vida. Quando eu coloco aqui os filhos, eles também são respeitados pela ordem de precedência. Então, digamos que o garoto, nesse caso aqui, tenha nascido primeiro, ele é o primeiro filho, esse é o lugar dele. E a garotinha, que nasceu depois, né, é o segundo filho, a segunda filha. É muito importante a gente perceber numa família, né, o respeito ao lugar de cada um. Então, o pai, né, ele tem o lugar dele, é o lugar de pai. Nesse lugar, ele tem as atribuições, ele tem aquilo que ele passa para a família, como ele é respeitado dentro desse sistema. A mãe, a mesma coisa, ela tem o lugar dela. Então, quando eu olho o pai, eu sei que o pai, ele é a representação da força, ele é a representação do poder. O masculino é aquele que apresenta o mundo ao filho, né? Esse é o lugar do masculino, é essa a energia que ele traz para esse sistema. A mãe, ela representa o acolhimento, ela representa o amor, a feminilidade, né? Essa alegria junto com a família. Então, os dois têm um papel muito importante, muito significativo. E é importante que cada um ocupe o seu verdadeiro lugar, assim como os filhos, né? Então, o primeiro filho, o segundo filho, mas sempre nessa ordem, nessa importância. Os pais aqui como maiores e os filhos representando aquilo que vem depois, na sua ordem de precedência. A gente continuando, a gente vai olhar agora, né, esse lugar dos filhos. Então, se esse filho veio primeiro e ocupa o lugar desse primeiro filho, essa filha veio depois, mas a gente sabe que pode ter acontecido aqui nessa família de ter tido um aborto ou uma criança que nasceu e que por alguma dificuldade não viveu, não está nessa família nesse momento. Quando a gente fala do lugar de cada um dos filhos, é importante também a gente respeitar aqueles filhos que vieram da união, né, desse papai com essa mamãe e que por alguma dificuldade, né, por algum problema, não estão vivos, não estão aqui pertencendo, mas tem um lugar nessa família. Então eu vou colocar aqui, digamos que entre esses dois filhos tenha tido um aborto. Esse aborto, ele também deve ser respeitado. Então aqui, pela ordem de precedência, a gente compreende que esse é o primeiro filho, esse segundo filho, que não está vivo, pertencendo ao sistema, vivendo junto, mas que tem um lugar, mesmo que não esteja junto aqui. E aí, essa garotinha passaria a ocupar o lugar de terceiro filho. E isso é muito importante ser respeitado. Tudo aquilo que vem e que faz parte desse sistema precisa e deve ser respeitado no seu lugar, mesmo que pelo seu destino
não esteja presente, vivendo junto com essa família hoje. E dando continuidade, quando eu digo essa importância do pertencimento, né? A importância de saber que cada um tem um lugar, a gente tem visto hoje em dia o quanto as famílias acabam se separando. Então, digamos que esse pai, né, vai embora e passe a formar uma outra família. Digamos que essa relação acabou e ele passe a formar uma outra família. Essa pessoa que agora, caso ele tenha um segundo casamento, ele se une, também é importante para que ela tenha o lugar dela, ela respeite o lugar dos filhos do primeiro casamento. Só assim é possível existir uma harmonia nesse sistema, respeitando aquilo que veio antes, que é essa relação, para que possa existir uma relação seguinte. Quando isso é respeitado, naturalmente a harmonia se estabelece. Tanto os filhos respeitarem essa mulher que entrou agora no sistema, sabendo que a mãe deles é essa, como essa mulher que entra no sistema respeitar aquilo que veio anteriormente. Esse caso de separação, ele pode gerar também uma outra dificuldade nesse sistema. Ele pode fazer com que esse filho, por ser o filho mais velho e ver a mãe sozinha, ele pode de repente se colocar aqui, ao lado da mãe, querendo suprir o lugar do pai que se afastou. A gente sabe que isso normalmente gera muita dificuldade, gera muito problema. Por quê? Porque essa filha é como se de repente ela perdesse esse irmão. Então ela se coloca numa situação de rivalizar esse irmão. Porque quando o irmão toma esse lugar, de alguma forma ele está querendo trazer para ele a responsabilidade que era do pai e que se afastou desse sistema. A necessidade do filho de ficar ao lado da mãe é realmente suprir a falta desse pai. Mas essa família aqui não poderá de forma alguma se sentir harmoniosa e feliz. Por quê? Porque na realidade ele está comprometendo o lugar do masculino ao lado da mãe. Assim como ele também fica prejudicado quando ele assume a responsabilidade e naturalmente quando ele assume esse lugar, ele está excluindo esse pai que se separou dessa família. Então, a gente compreende que para gerar harmonia é importante que esse filho continue no seu lugar, para que essa mãe possa também, no momento em que ela achar justo e certo, que ela possa incluir aqui uma outra pessoa e que ela possa reconstruir a sua relação. Essa seria a situação que se tornaria válida para que todos eles permanecessem em harmonia. Hoje a gente vai também falar, eu vou separar agora esse casal, vou deixar no formato original para que vocês possam entender. A gente falou da exclusão de um aborto, mas a gente vai trazer agora um pouquinho da compreensão sobre a adoção. O que acontece na adoção? Então, digamos que uma família, com ou sem filhos, o que a gente está colocando aqui é um exemplo de uma família com filhos, faz uma opção, resolve adotar uma criança. Então, eu vou pegar uma criança que não pertencia a esse sistema e vou colocar aqui. Ela pode ter vindo depois. Essa criança que veio para cá, ela também tem um papai e uma mamãe. Embora ela agora passe a ser cuidada por essa família aqui, ela sempre tem um pai
e uma mãe, que foi a união desse masculino com o feminino que deu origem à vida dela. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a adoção, tá? Então, eu estou aqui com a família, né? E como a gente vai focar no tema adoção, eu estou colocando aqui o papai, a mamãe e os 2 filhos biológicos. Então, digamos que esse casal resolva adotar uma criança. Então, está aqui o filhinho mais velho deles, a filha que né, a gente considerou lá que tinha um aborto, então ela é o terceiro filho. E aí, eles resolvem adotar uma criança que eu vou colocar aqui, ok? Quando é que essa adoção tende a levar para uma harmonia e para um resultado positivo? Para que essa criança chegasse aqui, existiu um pai e existiu uma mãe que, pela união dos 2, deu origem a essa criança. Pelo destino deles, né, pelo que aconteceu e que a gente nem sempre sabe o que eles não puderam criar essa criança. E aí esse casal resolveu adotá-las. Para que exista a harmonia, é importante que esse casal que adotou a criança reconheça o valor e o lugar do pai e da mãe biológicos. Somente assim, quando se dá o lugar verdadeiro e a importância de cada um no sistema, é que pode haver a harmonia. Essa criança também é muito importante que no coraçãozinho dela, independente delas ter ou não conhecido os pais biológicos, que ela dê um lugar no coração. Quando ela compreende que ela teve um pai e uma mãe que lhes deu a vida, mas que não puderam criá-las, e dá um lugar para esse pai e mãe, ela pode, enfim, ser criada pelos pais adotivos e gerando a harmonia em todo o sistema.